Daniel veio aqui, gente, foi 2019. E você já falava desse filme que você estava fazendo, Sim. mas já tinha chegado a esse título, A Sexibilidade? Já tinha. Foi das primeiras coisas, assim, o título? Foi, eu não me lembro exatamente quando que a gente escolheu o nome. A ideia de fazer o filme surgiu durante a montagem do meu primeiro longa, do meu nome é Daniel. Meu nome é Daniel, que você veio lançar aqui, o filme é de Isso. 18, então tem uma relação de continuidade entre um filme e outro. Tem. Porque no meu nome é Daniel tem uma sequência em que eu falo sobre as minhas experiências afetivas e sexuais. E aí das conversas que eu tive com o Vinícius Nascimento, que montou o filme comigo, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre isso. Você conta como você perdeu a virgindade com 20 anos no puteiro, que os amigos Sim. levaram você. Foi. Quando você foi fazer a Sexibilidade, a primeira vez tem essa importância toda ou pode ser relativizada? Eu não sei, acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. E aí acho que tem o Tuca, que é um personagem do filme, que já é um senhor, acho que é o personagem mais leve que a gente tem no Assex. Ele fala, acho que de uma das primeiras experiências dele, que ele foi procurar prostitutas na rua, e aí uma delas falou, com você eu não saio. Enfim, capacitismo puro. Como é que foi a sua primeira vez? A minha primeira vez, acho que se eu der esse relato que não tem como não lembrar de Dercy, contando da primeira vez dela, que foi algo muito engraçado. Dercy? Sim, com certeza. Gonçalves? Sim. Nossa deusa? Nossa deusa, muito. Foi muito engraçado, porque eu nunca romantizei esse lugar da virgindade. Foi com meu primeiro namorado era muito afeminado, ele ficava com homens também. Então, eu tinha 16, 17 anos, e aí foi num carnaval, fui perder a virgindade. E aquilo entrou de um jeito que eu falei, sai de cima de mim, já foi, tá bom, né? E foi, na primeira vez. Dei por visto! Pronto, já cumpri o check e foi, assim. E foi muito engraçado, porque era um parceiro, é um grande amigo também, hoje, né? E aí, foi muito engraçado. E depois disso eu fui entendendo essas relações, né? De ter nascido com uma buceta, o que é que representava isso pra mim, porque isso pra mim sempre foi uma questão. Ter nascido com uma buceta tem mais questão do que ter nascido com uma deficiência. Então, pra mim, era curioso. Hein? As pessoas olham para os nossos corpos com muito tabu, com muito mistério, com lágrimas ou com sorrisos, ou superestimando ou subestimando. E, parou, né? Vamos estranhar mesmo e vamos lidar com esses corpos como eles são. Então, o estranho me vem daí. O estranhamento pode ser bem-vindo, né? É que nem a desconfiança. A desconfiança é o motor do pensamento, da democracia. O estranhamento é o motor da descoberta, né? O que é tão estranho, afinal? E quem nunca se olhou no espelho e se sentiu estranho com o corpo que tem? Será que é só a gente? Quem se olhou no espelho e se reconheceu tem alguma coisa de errado. Quem é essa pessoa ali? Eu fico me perguntando que as pessoas me olham muito na rua, né? Me olham muito. E desde sempre. Né? E eu fui aprendendo a não reparar, né? Ou a não enxergar esses olhares. Hoje em dia, só quando é um olhar muito incisivo é que eu reparo. Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava descendo para entrar no avião, né? Eu estava caminhando pelo Finger. Um garotinho, devia ter, sei lá, 8 anos, estava descendo na minha frente. Ele ficou me olhando, assim, com uma curiosidade. E aí eu fiz, e aí, tudo bem? Aí cessou, sabe? Porque tenho a impressão de que ele nunca teve um contato ali, né? Com uma pessoa com deficiência, que ele estava claramente me achando um ser diferente. Né? Porque a ideia de inserção e social e de a participação na vida social é recente.
Assim, há muito pouco tempo, as famílias escondiam as pessoas com deficiência. Por isso, o seu trabalho como artista tem tanto de didático, né? Eu vejo que você tem uma paciência didática na sua obra, com muito senso de humor também, né? Você, Jéssica, você parece ter uma relação muito apaziguada com o seu corpo, apesar de apresentá-lo como habitante de um corpo estranho. E isso tem a ver com o uso que você faz da sua nudez nas suas peças? Assim, querer meio que... Vou ficar logo pelada para tirar isso da frente. Ou então, para botar isso na frente do público logo. Tem sim. Eu pesquiso a nudez há muitos anos. Acho que a primeira vez que eu entrei em cena foi em 2012, ainda numa montagem da faculdade. Eu fiz curso de teatro, licenciatura na Federal do Ceará. Então, eu sempre sentia muita dificuldade de entrar falando em cena, porque meu corpo falava primeiro do que eu. Então, eu tinha que esperar as pessoas se comunicarem com ele, para depois dizer um olá, um boa noite. Então, eu sentia isso. Então, eu sempre entrava falando depois. Me via, vestida ou não. Até que eu fiquei nua a primeira vez e eu vi que aquilo ali, nessa primeira vez, eu nem falava. Eu tocava um instrumento, uma escaleta. Low reed numa escaleta e nua. Então, aquilo ali foi para um lugar de poesia sublime. Depois disso, eu comecei a perceber como é que a nudez operava pelo olhar do outro, porque também tem uma coreografia, né? A gente tá na rua, as pessoas olham pra gente, a gente finge que não tá vendo. Mas se a gente olhar para as pessoas olhando pra gente, elas fingem que não estão vendo. Então fica um grande fingimento da gente fingindo que não tá vendo, as pessoas fingindo que, quando a gente olha, fingindo que não estavam olhando. Só que em cena nua, eu percebia que tinha um lugar do meu corpo ou do corpo dos outros atores que você olha pra pessoa nua e você baixa pro sexo e volta pro rosto, né? Você vai ali ver pau e buceta e depois você volta pra ver. É uma coisa que a gente que tá em cena, a gente vê de fato a coreografia dos olhares fazerem assim. Então eu falei, então tem outra coisa aí que não é a deficiência, né? Isso é para qualquer corpo. E aí eu fui percebendo a força que esse corpo não era só da minha nudez, é porque eu acabava desnudando as outras pessoas. As outras pessoas estavam vendo ali aquele corpo, naturalizava a nudez, mas ao mesmo tempo, se eu olhasse demais para elas já ficavam um pouco apavoradas porque elas estavam se sentindo desnudas. No filme, você declara que você prefere transar com pessoas com deficiência. Por quê? É muito diferente, assim. É um corpo, pode ser um corpo sem braço, pode ser um corpo que tem uma mobilidade reduzida daqui para baixo, pode ser um corpo de 1 metro de altura. Então, isso, só por o que a gente vê à primeira vista, já desperta outras possibilidades de prazer e de gozo e de descoberta, assim. É muito curioso, há uma possibilidade de descoberta. E não aquele sexo homem e mulher que é meter, gozar e fim. O mercado hoje oferece uma quantidade de objetos, de brinquedinhos. Atendem às necessidades de pessoas com deficiência? Eu acredito que sim, porque... o Daniel pode contar por experiência própria, ele usa uns dedos com Dani, que... Já usei. Desculpa, Daniel, mas eu acho interessantíssimo quando eles contam, assim. Mas acho que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu, por exemplo, não tenho dificuldade de fazer coisas com a mão, mas eu fico imaginando para uma mulher que não consegue segurar um vibrador, por exemplo, deve ser bem difícil, né? Aí tem que inventar um jeito. Tem. E o que a gente não... Não, já está dizendo que o tem. Que a gente não... jeito. Né, o filme foi exibido num festival em Genebra em março desse ano. E aí teve um painel, né, depois do filme. E um dos tópicos abordados foi, lá na Suíça, tem um serviço de assistente sexual para pessoas com deficiência. Que é uma pessoa que ela pode tanto te ajudar a tirar roupa, para você ir ter uma relação com uma outra pessoa, como ela pode, inclusive, te masturbar ou até mesmo transar com você. E isso... Teve um episódio que aconteceu no ano passado, lá no Rio, né? Eu estava dando uma palestra numa clínica de reabilitação e aí quando eu toquei no tema,
os pais arregalaram os olhos, assim, né, tipo, imensos. Como se fosse um tema quase que proibido, né? Tabu, tabu, tabu. E aí eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque o número de pessoas com deficiência, sejam homens ou mulheres, que sofrem violência ou abuso sexual é altíssimo. E a gente simplesmente não fala disso. E aí, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre isso, tem um PL, um projeto de lei na Câmara, que tinha passado por uma comissão, estava para ir para plenário, sobre esterilização compulsória de pessoas com deficiência, sabe? Em 2024. Pelo amor de Deus. E é um PL que é até inconstitucional, né? Porque ele vai contra a Lei Brasileira de Inclusão. Sim. O Brasil é signatário da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência da ONU. Então isso é inconstitucional e vem sempre com sei lá, um verniz de cuidado, né? Assim, tô andando na rua, não tô fazendo nada. Eu, tipo, tô fazendo coisas que qualquer pessoa sem deficiência faz. E aí alguém fala, pô, Daniel, toda vez que eu tô triste, eu lembro de você. Isso eu já escutei. E aí, assim, a pessoa faz isso na melhor das intenções, por mais problemático que isso seja. Mas a origem disso, né, é aquele mito, né? Ou mito não, acho que é uma coisa meio estabelecida, né? O senso comum acha que ter uma deficiência é uma coisa ruim. E aí, se eu tenho uma deficiência e eu ando sozinho, trabalho, escalo e faço filme, eu só posso ser um super-herói. Mas, na verdade, o que fica disso para mim é que a nossa condição não pode servir para tirar as pessoas com deficiência da merda. Eu acho que não tem palavra melhor. A minha condição, a condição da Jéssica, a condição de todo mundo que está aqui na plateia, não pode servir para deixar o seu dia melhor, por exemplo, sabe? Porque tem dia que eu também não quero sair de casa.